Então, Sheila, vamos falar para elas como é que a gente pode descobrir essas questões dessa baixa imunidade e essa evidência de uma síndrome fúngica. Como que começa, além de fazer um checklist que você oferece aí gratuitamente, né, para elas checarem, o que mais? Elas percebem os sintomas e aí? Eu, Quando é eu a hora sempre, de eu, eu acender o sempre alerta? peço para resgatar, para estudar e analisar a cronologia. Então, olhar para o passado. Porque a gente resgatando o passado, a Ótimo. gente entende o presente. Quando você resgata ali a presença, as infecções de repetição, elas não começaram nessa fase que a mulher está tentando engravidar. Então, as infecções vêm muitas vezes da história, lá da gestação, talvez, dela. Então, a mãe dela, que eu digo dentro da barriga da mãe dela, né? Dessa Uhum. futura mamãe. E Lá muitas vezes na atrás. infância. Exatamente. Então, as infecções de repetição na infância. Eu era, por exemplo, uma criança que vivia com micose com amidalite. Então, sempre eu fazia uso do quê? De antibióticos. Era assim que era feito o tratamento. E não havia um resgate, uma terapia nutricional para fazer uma correção daquela devastação que é feita, que é necessária, a medicação nos livra da morte. Claro, ela tem o seu poder quando é utilizada da forma certa, mas a utilização, a repetição, sem eu corrigir a base, sem eu limpar o aquário, sem eu fazer o que precisa ser feito para manter o estado nutricional saudável, faz com que o loop não tenha um fim. Então, eu tratei aqui Uhum. uma amidalite e depois aparece de novo o quadro. Eu tenho uma micose na pele, uma dermatite que vai e volta e eu acho que é só um perfil emocional. Eu não resgato a presença ou a falta de nutrientes aí da Uhum. minha rotina durante o processo de envelhecimento. Então, a gente percebe a baixa imunidade de acordo com sinais e sintomas. Então, o corpo o tempo todo está avisando a gente se tem alguma coisa de errada. Só que às vezes a gente não tem tempo para parar para pensar nesses sinais e sintomas. O que eu falo sempre, o primeiro momento que você vai parar para analisar é olhar a sua cronologia, o uso de medicações. Eu até coloco, está Uhum. disponível, inclusive, esse testezinho. A pessoa coloca a idade, se ela lembrar qual foi a medicação que ela utilizou e por que, que ela utilizou aquela medicação e o que, que ela fez de terapia nutricional associada. Normalmente, nenhuma terapia nutricional associada. Seja para. E aqui eu falo não só de tratamentos assim que você fica acamado. Pode ser, às vezes, tirando um dente do siso. Você Uhum. fez o uso do antibiótico, você colocou uma prótese de silicone, você fez uso da medicação, você teve uma candidíase, você foi lá e usou uma pomada. Se você entra nesse loop da medicação e não aplica, não inclui nutrientes, alimentos e suplementos para resgatar o seu corpo, para restaurar, para reconstruir, você fica no loop do adoecimento. Você usa ali a medicação, alivia sintoma, tampa o sol com a peneira e o problema tende a voltar. Então, presta atenção nos seus sinais e sintomas aí. Olha, hoje, aproveita aqui esse momento conosco para se autoanalisar. Então, um autodiagnóstico não é algo que a gente precisa sentar ali num consultório e esperar alguém falar isso para a gente. O Uhum. autodiagnóstico é a gente prestar atenção no que a gente sente, porque a gente se conhece melhor do que qualquer pessoa. Você está aí todos os dias com você, com seus sentimentos, com as mensagens que seu corpo te traz. Se você não parar para resgatar isso, para analisar, para anotar, para aplicar testes, para realmente falar assim, opa, estou com um problema e eu vou resolver esse problema, você fica ali sempre na situação, às vezes até mesmo de vítima. Então fala assim, eu não consigo Uhum. sair dessa, ninguém consegue me ajudar, eu já fiz de tudo, mas já fez de tudo baseado no quê? Porque às vezes a sua bagagem do já fiz de tudo era baseada em medicação, você não tinha essas Uhum. informações que a Moni traz aqui, que eu Exatamente. trago lá no Instagram também. Então é baseado no que você achava que era o caminho certo para você, que era, eu tô com problema, vou lá, uso a medicação e continuo. E aí a imunidade continua indo pro chão. A gente tem que pensar que a análise do que você sente, da sua história, da sua cronologia, do seu DNA, da sua ancestralidade, é sua. Então, o seu DNA é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. As suas características e a epigenética, aquilo que acontece no Uhum. ambiente que reflete em você, é o que diz mais. Então, às vezes, a gente fica comparando, mas por que que aquela pessoa consegue, teve filho e eu estou aqui na busca fazendo isso? Porque isso são características suas. Então, é da sua Sim. epigenética, da sua história, do seu DNA, sua resposta. E a gente precisa aprender com as respostas que o nosso corpo traz. Então, se a gente recebe a mensagem, se a gente recebe o ensinamento, a gente evolui mais rápido. Se a gente ficar só questionando o ensinamento e fica paralisada, a gente não sai do lugar.
e aí a mudança não acontece. Então, realmente, o olhar ele precisa ser diferente para aquilo que está acontecendo. Então, alguma coisa precisa ser aprendida nesse processo, nessa fase. Então, quem está na fase aí da limpeza do aquário está virando a chave para isso e agora percebeu, inclusive, que está com sinais e sintomas de síndrome fúngica, está recebendo muitas respostas. Então, você tem Uhum. bastante informação, bastante bagagem agora que você antes não tinha, ninguém havia falado isso para você, e agora você tem as respostas para as perguntas certas. Quando a gente pensa em síndrome fúngica e imunidade em geral, rinite, sinusite, tudo que for inflamação, infecção, meninas, tem sentido na limpeza do aquário e no aumento das chances de ter mamãe. Então, como eu disse lá no começo da live, você pode achar que você só tá com uma coisa, com uma herpes na boca ou com a candidíase lá na periquita, mas provavelmente você tá com um monte de bagunça aí dentro do seu aquário. E por que é importante tratar tudo isso antes do bebê chegar? Porque muitas vezes essa imunidade baixa, ela se estende ali para o endométrio, que é a musculatura do útero que vai segurar o seu bebezinho. Ai, Moni, mas eu colhi as células NK, que é muito comum aqui, né, nos exames de fertilidade, e não tinha nada alterado, então não sei se foi por isso que eu perdi meu bebê. Aí que tá. Nem sempre você vai encontrar os motivos das perdas, né? Mas eu fiz uma enquete hoje, tinha mais de 60% das mulheres que já tiveram perdas, que responderam as enquetes. Então, assim, é muita gente que perde, né? E não é bem-vindo tantas perdas assim, porque foi falta de preparo. Então, se eu realmente cuidar do meu corpo antes e estar mais preparada para ser mamãe, as chances de uma má formação, de uma alteração cromossômica são infinitamente menores. Então, de fato, a maioria das perdas gestacionais, principalmente os abortos de repetição, de início, ali antes de 8 semanas, acontecem porque faltou nutriente e porque a minha imunidade não estava boa ou porque faltaram hormônios, que inclusive a live de amanhã é sobre hormônios, na parte aí ginecológica. E a gente tem que pensar, tá, então, peraí, tô vendo a Sheila e a Mônica falando de imunidade, eu acho que eu preciso cuidar da minha. Então, prestem atenção aí no corpo de vocês, porque talvez você esteja perdendo porque você não está tendo condições imunológicas para segurar o bebê, talvez a sua vagina está com uma acidez muito diferente do normal e, consequentemente, o espermatozoide não sobrevive ali naquela região para atingir a trompa, né? Ter contato com o seu muco fértil e chegar lá para fecundar o óvulo e virar ele o embrião que você tanto deseja. Então, tem vários detalhes que a nutrição, que eu acho fantástico a gente explicar essa importância de não é só o que come. Será que você está absorvendo, digerindo, metabolizando? Para onde você está mandando esses nutrientes? Será que o seu corpo aceita esse tipo? Será que você tem tolerância a determinados alimentos, porque não é um prato, ai, né? Muita gente, arroz, feijão, alface, tomate, uma carninha, nossa, sou saudável. Não é saudável, né? Não ache que isso é saudável. Se a gente perguntar aqui o que vocês jantaram agora, eu tenho certeza que a gente chora, né? E um ponto muito sábio que você falou é exatamente essa questão de segurar o bebê. Por uma questão, antes, a nossa sobrevivência, a sobrevivência da espécie, se a gente for pensar na nossa ancestralidade, para a gente se manter viva, as mulheres, a nossa proteção, para a gente ter a capacidade de gerar um bebezinho, nós precisamos estar bem. Se a gente precisa tratar algo no nosso corpo, a energia, a força para o tratamento estará voltada para aquele órgão de choque que precisa ser recuperado. Então, o seu corpo não vai priorizar uma gestação. E é por isso que eu acredito, né, Mônica, que muitas mulheres relatam, inclusive para você, a questão da libido. Porque Nossa, isso. se você está adoecida, se você tem muitos sinais e sintomas, você não vai ter resposta Nunca. hormonal, você não vai ter estímulo, Não você não tem. vai ter libido mesmo. Porque desejo sexual é uma coisa, é a admiração pelo seu parceiro, é aquilo que você olha ali todos os dias, você fala, uau, né, hoje vamos. Agora, a questão da libido é você poder estimular isso, essa produção, para você ter vontade para gerar um bebezinho. Mas se o seu corpo precisa combater alguma coisa, então se você tem um quadro, as ites, de um modo geral, são bem característicos de síndrome fúngica, porque está correlacionado com o supercrescimento a nível intestinal. Então, o órgão de choque de cada pessoa é diferente. Por exemplo, a minha mãe, é por isso que eu falo que, isso com muita frequência, que é importante olhar para a família,
Porque dentro de casa, muitas vezes a gente encontra respostas, né? E aí eu olhava, Uhum. hoje, de forma muito clara, antes eu não prestava atenção assim, minha mãe tinha rinite, que só usava Turgil, não sei se vocês sabem que medicação é essa, é uma Nossa, medicação que os médicos prescreviam assim como se fosse soro, água. né? Isso. Ela usava assim, vidrinhos de Aturgil, tinha micose persistente, rosácea, então, uma Hum. rosácea bem severa. Então, o corpo sinaliza, ele mostra ali as mensagens. E mesmo assim, no caso dela, ela conseguiu engravidar, teve a gente, eu e meu irmão, ok, deu certo. Mas no caso de uma mulher que já vem várias tentativas e não faz essa limpeza aí correta do aquário, o corpo não, realmente, ele não vai responder positivamente porque ele está fazendo isso para te proteger. Ele está mostrando para você que você tem que se cuidar, se recuperar, estar ótima, estar maravilhosa para poder gerar um Gerar bebezinho uma de forma vida. saudável. Até para você gerar uma vida que tenha saúde também, porque sabe aquelas crianças que têm um monte de alergia, que tem um monte de problema, é consequência, a gente sabe isso, né? Então, eu fui gerada dentro da barriga da minha avó. Então, minha mãe já estava lá né, comigo lá dentro, né? Então, assim, é uma geração inteira que é impactada. Então, você quer ter um filho bem nutrido, você quer trazer uma criança aí, que vai gerar outro ser humano com saúde. Então, a gente precisa é, emanar saúde para que isso aconteça. E isso começa em você, com esse autocuidado, com esse acolhimento e com a conservação da sua saúde. Hoje a gente trabalha aqui com mulheres que, com o passar dos anos, a tendência natural aí é a gente querer engravidar mais tarde. Então, eu tenho aí um público em torno de 35 a 44 anos, em média, né? Das meninas que desejam ser mamães e estão fazendo a limpeza do aquário. Então, a mulher mais jovem, é fato que ela vai ter um pouco mais de facilidade para engravidar, porque a idade, né, cronológica não tem como deixar de lado. Porém, o que a gente tem que pensar, e você falou algo que eu amei, que é a questão de observar os familiares. Tem várias pessoas, né, várias alunas que eu já atendi, que sabem que a mãe e a avó tiveram endometriose, perderam 7.000 filhos, né, vários abortos, e nunca se ligaram de fazer um exame, nem a pessoa que, enfim, que cuidou delas antes não investigou. Então, é muito comum, né, acontecer essa hereditariedade das doenças também ginecológicos, como todas as outras, né? Família que tem mais Alzheimer, que tem mais câncer, que tem mais diabetes, é natural. Então, olha só, gente, a Sheila falou algo que a gente para de perceber, não é normal parar para perceber. Minha irmã é cheia das alergias, tem endometriose. Minha mãe também é cheia das alergias e tem endometriose também. Minha avó também. Eu não tenho, mas, né, sou um pouco mais bem nutrida, então não tenho as alergias. Mas tive menopausa precoce. Então, aos 27 eu descobri a menopausa. Então, assim, foi algo assustador naquele momento, porque era muito jovem. Né? Então, peraí, como é que faz para resgatar tudo isso? Então, assim, a gente está aqui gritando, implorando para vocês, brincadeira, né? A gente está aqui com muito carinho informando, mas para a gente, a nossa missão aqui é salvar o planeta. A gente quer ver vocês com saúde, né? Bem nutridas. Então, por que não olhar ao redor aí da sua casa, seus parentes mais próximos, e falar, gente, olha só, né? Tá tomando tantas medicações e não sabe que tem que cuidar da alimentação, que tem que dar uma mudada no estilo de vida. E tá sofrendo, porque fica usando as medicações alopáticas, que não adiantam, porque só dá uma, né, sensibilizada ali nos sintomas naquele momento e não trata a doença a fundo. Então, tanto olhar esses sinais e sintomas, vamos dizer assim, mais superficiais, uma dermatite, uma coceira, um corrimento, e também olhar para a questão ginecológica, hormonal. Será que eu tenho alguma tia, alguma avó que passou por uma infertilidade? Porque aí você vai crochecando, né? Montando as peças do quebra-cabeça e você consegue entender que, de fato, o neném não chegou porque eu tenho candidíase, porque eu tenho uma endometriose, porque eu tô acima do peso, tenho resistência à insulina, isso. Ah, então entendi, agora vai. Claro que a gente faz esse passo a passo mais profundo dentro dos métodos, a gente pega na mão, vira vocês do avesso, porque de fato é o nosso melhor acompanhamento, é o nosso trabalho. Mas só com os conteúdos aqui vocês conseguem falar, não, é disso que eu preciso, é por aqui que eu tenho que ir. E não se colocar como vítima, porque de fato, se não tem um médico
que indicou uma Nutri aqui na minha cidade, eu vou procurar quem? Vem para a rede social, porque aí você encontra as oportunidades online, né?